Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor, que Deus possa nos abençoar essa tarde. Gostaria de iniciar a nossa live dessa quinta-feira lendo o Salmo 25, alguns versículos do Salmo 25. Diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Até aqui. Esse salmo, o Salmo 25, o salmista começa com uma oração, ele começa dizendo da confiança em Deus, que ele olha para Deus, que ele espera em Deus. E ele pede: Senhor, me guia, porque eu espero em ti. Na verdade, quando nós lemos os Salmos, nós podemos ver as nossas vidas, nós podemos ver as nossas petições, os anseios do nosso coração nos Salmos. Então, eu gostaria de, nesse momento, pedir para que você esteja orando comigo. Eu não sei qual é a situação, qual os problemas, o que você está passando nesse momento, mas todos nós temos situações mais ou menos difíceis. Em tudo nós devemos colocar a nossa vida na presença de Deus. Então vamos nos colocar na presença do Senhor. Vamos orar. Para começarmos, antes de estudar a palavra, vamos entrar na presença de Deus em oração. Pai, queremos aprender a Tua palavra, viva, santa, fiel e verdadeira. Estamos aqui na Tua presença em oração. Senhor, cada pessoa que está aqui e cada pessoa que vai entrar ou que vai assistir mais tarde, eu coloco na Tua presença. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Redentor. Tu é aquele que nos toca, que nos transforma, que nos abençoa. Que nessa tarde sejamos abençoados, que nessa tarde possamos ouvir a Tua voz, a voz da Tua palavra no nosso coração. Nos instrui no caminho que devemos andar. Precisamos de Ti. E colocamos também na Tua presença todos os medos, anseios, dificuldades, todos os problemas e situações que nos afligem. Colocamos na Tua presença e pedimos: nos abençoa, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos abençoa nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, mas antes de continuarmos os estudos, lembrando que agora nas terças-feiras nós não temos mais a live. Nós temos apenas o culto presencial na nossa sede, em frente ao o que era o Hospital do Iote, ali na Rua Uruguai. Então, e essa terça passada o culto foi uma bênção, as pessoas que foram. Então, se você tem como ir ao culto, vá ao culto na terça-feira, né? Às 20 horas é culto presencial agora. Nós não temos mais live, apenas culto presencial. Então, as lives vão continuar na quinta-feira, hoje à tarde, que nós vamos estudar a palavra. Depois do estudo da palavra, nós sempre vamos ter um tempo de oração,
onde você vai colocar as tuas petições na presença de Deus. Nós vamos estar orando junto contigo. Então, na quinta-feira, vamos aprender a palavra e ter um tempo de oração. E live também nós vamos ter no culto de domingo, às 18 horas. No culto do domingo também teremos live. E temos daí o culto presencial pela manhã, domingo às 9 horas. E o culto presencial no domingo às 18 horas. E avisando também que nós já começamos o trabalho com as crianças, a escolinha que nós temos no horário do culto. Então, se você não estava indo no culto porque não tinha escolinha, agora nós voltamos com o trabalho da escolinha no domingo à noite. Então, vai a partir de 2, 3 anos de idade até os 10 anos, as crianças, elas têm o tempo dela da escolinha, as professoras vão estar dando aula, é claro, com todas as precauções necessárias. As crianças precisam ir de máscara, né? Ainda estamos na pandemia, ainda temos os problemas, mas já começamos o trabalho com o Ministério Infantil. Então, pode levar sua criança, seu filho, sua filha, mas de máscara, com todos os cuidados necessários. As professoras também vão estar. Então, esse domingo, nós retornamos o trabalho com o Ministério Infantil. E o nosso trabalho no Ministério Infantil realmente tem sido uma bênção. As crianças aprendem a palavra de Deus desde os pequenininhos. Tem sido um trabalho muito abençoado. E nós temos testemunhos de crianças que se converteram, que ouviram a pregação da palavra e se converteram. Então, leve seu filho, sua filha no culto de domingo à noite, que nós vamos já reiniciar o nosso trabalho. E também um outro aviso muito importante. Nós reiniciamos o trabalho do Geração Samuel. Geração Samuel é um trabalho de crianças de 5 a 6 anos até 10, 11 anos que nós temos na igreja, né? É um trabalho onde é que a palavra de Deus é ministrada às crianças no sábado à tarde, das 14 horas até as 16 horas. Então, nós estamos voltando também neste sábado com o trabalho do Geração Samuel. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, entre em contato conosco que nós vamos estar explicando um pouquinho melhor sobre esse trabalho do Geração Samuel, que na verdade é um trabalho onde é ensinada a palavra de Deus para as crianças, tem mantido as crianças na fé, fortalecido as crianças na fé. Então, nesse sábado, nós retornamos o trabalho do Geração Samuel com a professora Cristina. Então, também leve sua criança no sábado à tarde. Temos também o trabalho dos teens, também no sábado à tarde. E também vamos estar iniciando também o nosso trabalho com grupos jovens, que é o grupo Jung. Nós vamos estar começando no sábado à noite. Então, devagar estamos voltando com todos os trabalhos, as ministrações que nós temos para todas as faixas etárias, onde nós ensinamos, ministramos a palavra de Deus. E principalmente na época de hoje, isso é muito importante. Por causa de todas as coisas que têm acontecido, de todas as situações, então é importantíssimo nós ministrarmos, nós levarmos, nós investirmos nos nossos filhos para que aprendam a palavra de Deus. Amém? Então, qualquer dúvida sobre os trabalhos, fala conosco, né, nas nossas redes sociais, pode colocar sua pergunta, sua dúvida, fale conosco que nós vamos ter o prazer de responder e te informar, né, de todas as situações. Amém? Então, vamos agora estar estudando a palavra de Deus. Eu tenho feito os estudos porque a irmã Patrícia não tem podido, por enquanto, fazer os estudos. É uma bênção quando ela ministra a palavra de Deus, a palavra de ânimo, de fortalecimento que ela traz. É impressionante. Deus tem abençoado muitas vidas através dos testemunhos da palavra da irmã Patrícia. Então, como ela não tem podido, por enquanto, fazer as lives, então nós vamos estudar a palavra de Deus, continuar comigo, meu estilo bem de professora, né? Então, nós vamos estar aprendendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus.
que na verdade a palavra de Deus diz: meu povo erra não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então é essencial que nós conheçamos as Escrituras. Então precisamos nos aplicar. E na quinta tarde é um tempo que nós temos para estudar as Escrituras. Aliás, às vezes você pensa, eu gostaria de fazer um seminário, de estudar mais um pouco a palavra de Deus. Assista a live da quinta-feira. Se tem alguém que fala para você, eu queria estudar mais. Então escuta as lives da quinta-feira, porque eu tenho estudado a palavra de Deus como estudo quando nós temos o seminário, que eu creio que Deus vai nos abençoar, que logo vamos poder também dar aula no seminário novamente. Os estudos, as aulas que eu ministrava no seminário são esses estudos aqui, né, de uma maneira um pouquinho mais simples aqui na live, mas aqui nós estamos estudando a palavra de Deus. Então convide alguém, procure no YouTube, né, que nós temos essas lives, elas ficam no YouTube, né, então compartilhe com alguém, isso aqui é o estudo da palavra de Deus, você quer estudar? Ou convide para escutar a live, ou compartilhe no YouTube as lives do estudo do Sermão do Monte, que nós temos o estudo completo, né? A gente tem mais alguns poucos, né, versículos para terminar, mas estamos estudando todo o Sermão do Monte, que é importantíssimo nós estudarmos e aprendermos a palavra de Deus. Então, vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje o título é Buscando e Encontrando. E o Sermão do Monte é extremamente conhecido. Às vezes nós não conhecemos como Sermão do Monte, mas nós conhecemos os versículos de pensar os versículos na Bíblia. E muitas vezes nós pensamos e ensinamos errado e entendemos errado também. Então, nós estamos estudando, né, e procurando entender o que realmente o Senhor Jesus quer nos dizer. Então, hoje nós vamos estudar Mateus, capítulo 7, versículo 7 até o versículo 11. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem? Até aqui a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abra o entendimento do nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender a palavra de Deus. Então vamos estudar esse trecho hoje. Nós temos estudado, quem tem acompanhado, nós começamos lá no capítulo 5, né? Começamos o ano passado, né? E estamos aqui no capítulo 7, estudando porção por porção do Sermão do Monte, que o Sermão do Monte, ele termina aqui no versículo 28, 7:28, né? Que diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, que é o fim do Sermão do Monte. Nós vamos estudar parte por parte, e aqui nesse último capítulo é impressionante, né? Porque termina um dos sinais, fala da questão dos falsos profetas, que nós vamos estudar e aprender o que o Senhor nos diz, que é bem nos últimos dias as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas então vamos estudar essa questão aqui, que nós conhecemos bastante esse versículo e muitas vezes dizemos uns para os outros e animamos ou mandamos, ou quando alguém está orando a gente diz: não, a Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. E às vezes até nós dizemos para nós mesmos:
a Bíblia diz: pedir, dar-se-vos-á. Então eu vou pedir e o Senhor vai me dar. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos concede muitas coisas. Mas nós não entendemos. E realmente, por que esse versículo está aqui? Por que esse trecho está aqui, aonde o Senhor nos fala para orar, nos fala para dar perseverança? Primeiro, antes de nós começarmos a entender e a estudar aqui, nós precisamos entender uma coisa. Do ponto de vista bíblico, da Bíblia, a nossa vida, a vida de cada um aqui, é uma jornada. E é uma jornada, muitas vezes, com dificuldades, com imprevistos, com situações difíceis. É isso que a Bíblia ensina, do ponto de vista bíblico. Porque eu dou muita ênfase a isso, e eu sempre falo isso por causa do falso evangelho que está sendo ensinado, da propaganda falsa que é feita, que diz: venha Jesus, que ele vai resolver os teus problemas. Venha Jesus, que tudo vai dar certo. E muitas pessoas, quando vêm para Jesus, quando vêm para a igreja, aí sim que tudo começa a dar errado. E tem muitos que pensam: propaganda enganosa. Eu fui para uma igreja evangélica, deu tudo errado. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar à minha religião antiga, as antigas coisas que eu fazia, que eu tinha, que naquela época eu estava bem e ia tudo certo. Propaganda enganosa, porque a propaganda que era: vem para Jesus e os seus problemas vão ser resolvidos. Parece comercial de qualquer produto que as pessoas querem vender. Só que o evangelho não é produto. O evangelho não é algo que você vende, que você adquire e agora você vai estar bem na vida. Não é isso. Biblicamente falando, a palavra ela nos fala da nossa vida e da nossa vida como uma jornada. E uma jornada com dificuldades, com percalços, e uma jornada que nós não sabemos o que vai acontecer. E Deus não quer ficar falando todas as coisas que vão nos acontecer aqui na terra. O que Deus nos fala daquilo que vai acontecer é lá no céu. Diz: persevera até o fim, que eu te darei a coroa da vida. Aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que até o fim estiver comigo, esse vai estar comigo, esse vai ganhar a coroa da vida. É isso que a palavra de Deus nos fala. Só que muitas vezes as pessoas ficam buscando nas igrejas os adivinhos. Ai, o que vai acontecer? O que será que vai acontecer comigo? Não é essa a questão. Por que é importante entender isso? Nós temos um exemplo impressionante na Bíblia. Um homem chamado Abraão. Quem conhece um pouco a Bíblia, quem lê um pouco a Bíblia, sabe quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse para Abraão tudo o que ia acontecer. Deus primeiro mandou ele: sai. E Abraão saiu. Assim é a nossa vida, num certo sentido, quando ouvimos a voz do Senhor Jesus. Quando o Evangelho nos é pregado. E nós entendemos a salvação, entendemos o sacrifício da cruz. Entendemos que precisamos de salvação, que somos pecadores perdidos e precisamos ser salvos. E Jesus diz: vem para uma jornada que eu vou te mostrar. E o fim, você vai estar comigo. Abraão não tinha ideia de tudo o que ia acontecer. De quantas situações difíceis ele ia passar, quantas circunstâncias. Que hoje nós lemos, que nós ouvimos pregações, situações que animam a nossa fé. Abraão não sabia.
Mas uma coisa Abraão sabia, que era a companhia que ele tinha para essa jornada. E é o mesmo que nós sabemos. A companhia que nós temos pela jornada nessa terra. Qual é a companhia? O Senhor. O Senhor Jesus. Abraão, de tempos em tempos, Deus falava com ele, dava uma promessa, ministrava a ele, dizia, olha para o céu, assim vai ser a tua descendência. Em ti serão abençoadas todas as nações. Aí aconteciam algumas coisas difíceis e Deus dizia, não é assim, vai por aqui, não é esse filho, é o filho da tua esposa de Sara, é dele que vai ter a descendência. De tempo em tempo, Deus falava e ministrava a Abraão. Mas nós, num certo sentido, temos um privilégio muito maior. Porque nós temos o quê? A palavra. Nós temos a Bíblia. Nós estamos estudando Mateus. E no último capítulo de Mateus, Deus nos fala algo impressionante. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, assim como Abraão sabia quem guiava ele nessa jornada, nós também. Quem nos guia na nossa jornada aqui na terra? O Senhor Jesus, que está conosco todos os dias. Mas ele só é o guia daquele que é filho, daquele que é salvo. Então nós estamos numa jornada nessa terra, assim como Abraão. E a diferença das situações difíceis, das dificuldades que vamos passar, que teremos que passar ainda, é a companhia que nós temos, que nos traz segurança, é essa companhia que nos ensina, é aquele que nos guia. O Senhor Jesus é aquele que fala conosco. E ele, aqui no Sermão do Monte, ele nos diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí ele começa a dizer, tudo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Só que o que acontece conosco? Nós pegamos essa palavra e esquecemos que essa palavra está num contexto. Essa palavra não é um versículo isolado. Não é algo isolado, algo jogado assim que você pinça e usa esse versículo da maneira que você quer e interpreta como você quer. Não é assim. Essa palavra, ela está num contexto e ela está numa situação. Lembra o que nós estamos fazendo? Um estudo no Sermão do Monte. É um sermão que tem início, aonde o Senhor começa a ministrar as bem-aventuranças, e que ele tem um fim e ele termina nos dois fundamentos, né? Que na verdade é a casa na rocha e a casa na areia. Termina com esse fundamento, mostrando e nos questionando sobre o nosso fundamento. Então essa palavra, ela está num contexto, é a primeira coisa que nós devemos entender. E ela está num contexto, porque lembra que nós estudamos a questão do julgamento, de pérolas aos porcos, de não julgar, de tirar a trave do nosso olho, e aonde Jesus diz, com a medida que você julgar, você também será julgado. Então, quando nós começamos a estudar certas coisas aqui e ouvir o Sermão do Monte, que na verdade o Sermão do Monte é para nós, para quem é discípulo, para aquele que é filho, nós começamos, se você realmente é cristão, você começa, Senhor, como eu preciso aprender, como eu preciso ter cuidado, como eu preciso discernir. E quando você começa no início das bem-aventuranças,
As bem-aventuranças, na verdade, elas mexem muito conosco, porque ela começa a falar dos pobres de espírito, ela começa a falar dos mansos, daqueles que são perseguidos. Ela vai, na verdade, ela vai expondo a nossa vida, nos expondo e mostrando, você não é assim. Tá vendo a tua dificuldade? Você não é manso. Olha a tua justiça própria. Olha quem você pensa que você é. Porque muitas vezes nós pensamos que somos alguma coisa. Chega diante de Deus, nós descobrimos que não somos nada. Então, nós começamos a ver nossas dificuldades, a nossa fraqueza, a nossa miséria, e daí nós começamos a ler que com o critério que a gente julga, a gente vai ser julgado, que a gente não pode ser juiz, mas que nós devemos ter discernimento, saber o que falar e como pregar. E nós devemos ter entendimento das coisas. Aí nós olhamos e dizemos, mas isso é muito difícil. Como é difícil viver padrão Bíblia, padrão cristão. Às vezes as pessoas dizem padrão FIFA, padrão isso, padrão aquilo. Esses padrões são mínimos. Vai para o padrão Bíblia, vai para o padrão cristão. O padrão do cristão é muito elevado. O padrão Bíblia para nossa vida é elevado, nós somos pecadores. Então, dentro desse contexto, que nós começamos a ver o padrão de Deus e nós olhamos, mas é difícil, não é fácil, eu sou pecador. Então, é dentro desse contexto, desse padrão Bíblia para nossa vida. É como se Jesus olhasse para nós que a gente está olhando, como é difícil, olha a minha vida, mas eu me irrito, mas eu faço aquilo, mas eu tal coisa. Daí Jesus diz, calma, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Jesus começa a falar da perseverança da oração. Quando nós começamos a ver isso aqui, na verdade, Deus quer que nós tenhamos consciência da nossa miséria. E quando nós começamos a ter consciência de que o padrão Bíblia para a nossa vida, o verdadeiro padrão cristão, é difícil. Depois que nós começamos do 5, passamos para o 6 e chegamos aqui no 7, porque Jesus vai apertando e nós vamos vendo, mas eu não sou assim, olha o que eu faço, olha a minha vida, olha, é como se nós começássemos a nos encolher e dizer, é difícil, Jesus. Não é fácil ser cristão. Se fosse fácil ser cristão, todo mundo era. Mas não é fácil. E não é simples. Quando você vai para a Bíblia, você começa a ver que dificuldade. E quando você realmente vai para a Bíblia com profundidade, você começa a ver os teus pecados. Você começa a ver, mas eu sou uma pessoa amargurada, mas eu sou uma pessoa irritada, mas eu sou uma pessoa vingativa, mas eu sou uma pessoa que quando vejo eu estou criticando os outros, eu estou julgando os outros. E quando nós vemos todo o nosso pecado e quando nós temos consciência de todas as falhas da nossa vida, por isso que Jesus diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Peçam. Só que essa questão de pedir, espero que você esteja entendendo. Não é questão de pedir coisas materiais. Deus nos dá coisas materiais. A questão das coisas materiais, nós já estudamos no capítulo 6, a ansiosa solicitude pela vida. Aqui o Senhor já falou das coisas materiais. Não se preocupem, não estejam ansiosos quanto ao que beber, o que vestir, o que comer. Busquem o reino de Deus. O que vocês precisam?
eu vou lhe dar. Então, esse contexto de pedir, de bater e de abrir, não é questão material, de coisas materiais. Como eu disse, as coisas materiais nós já vemos ali no capítulo 6. Ali fala das coisas que nós precisamos para o nosso corpo, para a nossa vida aqui na Terra. E as coisas materiais também nós vimos na oração do Pai Nosso, que é a oração que nós dizemos que também nós já estudamos essa oração. E ali Deus coloca as necessidades que nós precisamos aqui na Terra. Mas quando Ele coloca essa questão de pedir, de buscar, de bater, né? De procurar mesmo, aqui é uma questão espiritual. Aqui é como você viver a vida cristã. Porque muitas pessoas, muitos crentes, eles olham o alvo cristão e como é a vida cristã, e eles se sentem muito pequenos, muito debilitados e muito aquém do alvo, que eles nem pensam muito. Vão vivendo assim como nós dizemos, levando com a barriga. E pensam que não tem, às vezes, uma vez ou outra vão lá num culto e se consagram e se arrependem e fazem propósitos. Às vezes é uma vez por ano, ou num culto de vigília que tem um impacto emocional. Dali fazem uma busca e pensam que alguma coisa sobrenatural aconteceu e pensam que da agora em diante, agora eu vou deslanchar como cristão. E andam até cair no primeiro pecado. Até a voltar à vida normal, onde se irrita, onde fica com depressão, onde é que fica enfermo. Daí a pessoa às vezes vive só pelo próximo culto, pelo próximo encontro, pelo próximo retiro, que vai ser daqui em quanto tempo, que vai ter uma emoção de novo, que vai começar a ter aquele fogo e vai conseguir parecer, agora eu vou viver. E nunca consegue. Por causa do quê? Falta de conhecimento da palavra. Falta de entendimento da palavra. A nossa vida não é uma vida que nós ficamos aguardando uma reunião ou um retiro para termos uma injeção de ânimo para andarmos um tempo. Sabe aqueles brinquedinhos que você dá corda? Parece que nos retiros, nas reuniões assim, dá uma corda, dá um tempo para andar. Quando termina a corda, fica esperando a outra reunião, ou a outra situação, ou a experiência sobrenatural, que aquilo lá dá corda e anda de novo. A nossa vida cristã não é assim. A vida cristã, a vida plena que o Senhor prometeu, não é essa vida de emoção em emoção, de culto em culto. É muito mais profundo. É um viver diário. Por isso que tem aqui o pedir, o buscar e o bater. E às vezes nós usamos esse pedir, buscar e bater como 3 fases de você pedir as coisas para Deus. Eu já preguei sobre isso. Eu já falei sobre isso. Quando eu não entendia muito a Bíblia. Mas Deus, pela misericórdia dele, nos concede a sua graça. Como eu sempre digo, como eu estou aprendendo agora. Essa pandemia, para mim, num certo sentido, tem sido uma bênção. Como eu estou aprendendo a palavra de Deus e vendo coisas que eu digo, Jesus, eu fazia isso. Como eu era ignorante na tua palavra. E como tu era misericordioso que me concedia as coisas. Mas a questão, primeiro nós precisamos ter consciência da nossa fragilidade, da nossa pequenez, da nossa miséria. E depois, nós precisamos entender nessa palavra que é uma vida plena a ser vivida. É a vida cristã que nós vemos descrita aqui no Sermão do Monte. E que o Senhor nos ensina a orar por isso. O Senhor nos ensina a orar por nossa vida cristã. Pela vida cristã, de cristão verdadeiro,
que vamos viver aqui na terra. E nós vemos isso. Se você está com a Bíblia, abra em Mateus 11, que é a mesma referência dessa palavra aqui. Em Mateus 11, no 5 até o 8, Jesus conta uma parábola do amigo importuno, do amigo que incomoda um amigo. E ele começa assim, dizendo: disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho para oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Aí continuando aqui, ó. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso mostra o que? Perseverança. Mas para pedir o quê? O quê? E muitas vezes nós usamos isso para pedir coisas materiais. Não, se eu precisar de um carro, eu vou pedir, fazer corrente de oração e Deus vai me dar o carro. Se for tua necessidade, Deus vai te dar. Mas não por causa desse pedir. Esse pedir, isso que o Senhor está nos ensinando, é para um plano muito mais elevado. É para a nossa vida. Porque aqui, se você está em Lucas, no 11, no versículo 13, 11, versículo 13, diz assim, ó: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quando nós vemos aqui em Mateus, ele diz assim, ó, Mateus no versículo 11, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Só que essas coisas boas não é a nossa visão de coisas boas. Nós vemos a questão, aqui é o Espírito Santo, que nós vemos a resposta em Lucas. Mas nós precisamos entender, ó, a gente tem que ter consciência da nossa pequenez aqui. Nós precisamos ter perseverança, que na verdade quando ele fala, ó, vocês precisam pedir, vocês precisam buscar, é algo que você vai fazendo a vida toda. Porque eu, por exemplo, todo dia eu estou na presença do Senhor. Jesus, me ajude a viver. Me ensina a viver a tua palavra. Senhor, olha nisso aqui, ainda eu falho nessa área na minha vida. Olha aqui, Senhor, de novo eu fiz isso. Me ajuda. Senhor, me enche do teu Santo Espírito. Eu preciso de ti. É essa busca. É essa busca perseverante para viver o cristianismo. E o que nós precisamos pedir? O Espírito Santo. Porque quem nos capacita a viver a vida cristã é o Consolador. Lembra que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar o Consolador. E ele vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho ensinado. É a companhia do Espírito Santo.
E o Espírito Santo de Deus é aquele que disse que estaria dentro de nós, no nosso coração. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia a toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Essa é a plenitude de Deus. Essa é a vida cristã elevada. Não é o andar flutuando nas nuvens, mas é o andar com os pés no chão aqui nessa terra, passando por problema, por dificuldade, por enfermidade, por angústia, por todas as coisas que nós passamos. E com a convicção dessa companhia que eu falei no início. A nossa vida é a jornada. O problema não é a jornada, o problema é a companhia. Qual é a tua companhia? E aqui Jesus fala, você quer a companhia do Espírito Santo de Deus? Você quer viver essa vida cristã com plenitude? Então peça, então busque, seja perseverante. Aí vem aquela parábola do amigo importuno. Eu quero, preciso de pão, chegou um amigo de madrugada, eu preciso, me dá, eu preciso de pão. E aí o Senhor diz, se ele não levantar porque é amigo, vai levantar porque o outro está incomodando. Se você quer realmente viver a vida cristã, na presença de Deus em plenitude, ore, Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de ti. Eu quero ser um cristão verdadeiro. Senhor, olha, no trabalho de novo eu fiz coisa errada. De novo, Senhor, eu fui lá na roda dos escarnecedores. Eu não quero mais, Jesus, transforma a minha vida. Eu quero glorificar o teu nome. Senhor, eu quero bendizer a ti. Senhor, eu preciso de ti. É isso, é esse contexto de pedir e dar-se-vos-á. Não é outro contexto, não é coisas materiais. Como eu já ensinei, as coisas materiais aqui na Bíblia, nós vemos aqui no capítulo 6, que Deus vai dar as coisas que nós precisamos. Pede que Deus vai te dar. Mas aqui, esse contexto de perseverança e de buscar, é buscar a plenitude do Espírito Santo. Quando o apóstolo fala toda a plenitude de Deus, quando nós vemos os frutos do Espírito, quando nós lemos lá na palavra de Deus, quando nós começamos a ler as cartas e vemos como devem viver os irmãos, e você olha assim e você diz, meu Jesus, eu tô longe disso. Então busca, bate, pede, cada dia. Não fique esperando uma vigília, não fique esperando um culto especial. Dobra os teus 5 minutos de joelho, que tu dobra todo dia na tua oração diária. E diz, Jesus, eu quero viver, tô aqui, Senhor, batendo na porta. Senhor, me chegue o celular. Senhor, eu quero Espírito Santo. Jesus, eu quero viver a vida cristã. Senhor, me ajuda. Senhor, me liberta. Senhor, enche a minha vida. Todo o dia pede isso. Aí você vai ver mudança acontecer na tua vida. Todo dia clama ao Senhor. Eu peço todo dia ao Senhor. Jesus, eu preciso. Jesus, me ajuda. Senhor, olha essa falha na minha vida. Senhor, olha esse problema. E eu já posso olhar para trás e ver quanta coisa Deus já mudou. Mas eu olho assim, de quanta coisa ainda para mudar. Aí tem essa palavra aqui, que me anima a continuar pedindo. Se você é uma daquelas pessoas que está desanimada com os teus pecados, com as tuas situações, e olha assim, eu não tenho jeito, então essa palavra é para te animar, porque é o Senhor que fala contigo hoje.
peça, busque, clame, bata e diga: Deus, me enche do teu Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. É isso que o Pai vai te dar. E aqui ele usa uma comparação e diz: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Só que você acha que coisa boa são tesouros aqui na terra? Então leia a Bíblia de novo. Leia o Sermão do Monte de novo. As coisas boas que o nosso Pai Celestial vai nos dar são os tesouros lá no céu. Nós já estudamos. Não ajunte tesouros aqui na terra. As coisas que você precisar aqui na terra, todas Deus vai te dar. Se você precisa de um estudo, Deus vai te dar. Se você precisa passar na faculdade, num concurso, Deus vai te dar. É lógico que você tem que estudar, né? Se você precisa de um bom emprego, Deus vai te dar. Seja um bom funcionário. Todas as coisas aqui nessa terra que você precisar, Ele vai te dar. Mas quando Ele fala aqui, ó, vós que sois maus, vocês pais, vocês dão coisas boas aos vossos filhos. O que você acha que o Pai Celestial vai te dar? As riquezas desse mundo? Não. As riquezas celestiais. Você quer as riquezas celestiais? É essa que nos sustenta. É o Espírito Santo que nos sustenta nessa jornada aqui nessa terra. Então essa palavra aqui é para te animar, para te alegrar e para dizer: você pode viver a vida cristã com plenitude. Porque essa promessa é para ti. Essa promessa é para mim. Essa promessa é para todo aquele que quer realmente ser filho de Deus. É para todo aquele que quer ouvir: vinde, benditos do meu Pai. Eu anseio esse dia. E você? Um dia que o nosso Senhor vai nos chamar. O Senhor Jesus está aqui falando contigo. Que nessa tarde você possa ouvir a voz dele. Se você pensa: mas eu sou um crente lá, essas coisas, Deus não quer que você seja lá essas coisas. Deus diz para você: peça, busque, persevere, que eu vou te dar, te encher do Espírito Santo, transformar cada dia. E tu não precisa ficar 2 horas de joelho. É naquele tempo, naqueles 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, aquele tempo que você tira de devocional, que você lê a Bíblia e que tu faz as tuas petições e que tu coloca: meu filho, minha filha, tal situação, que às vezes a gente coloca todas as nossas situações materiais. Mas nesse tempo começa a pedir: Pai, eu quero teu Espírito Santo. Transforma a minha vida. Eu quero viver para a tua glória, para glorificar o teu nome. É para você. O Senhor quer te dar. Então aqui o Senhor nos fala de coisas espirituais, da nossa vida espiritual, do sermos cheios do Espírito Santo. E Ele diz: persevere, persevere, cada dia. Então cada dia nós podemos ter uma vida sobrenatural com o Senhor. Não espere um culto especial, não espere uma vigília. Viva hoje a tua vida com Deus. E que Deus te abençoe, e espero que você realmente tenha aprendido a palavra de Deus e viva com o Senhor. Amém? Então agora vamos ter o nosso tempo de oração. Eu não sei qual é a tua petição, qual é os teus problemas, mas aquilo que você tiver, o problema, a situação,
Pense agora que nós vamos estar orando e Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o teu clamor. Então vamos nos colocar em oração agora. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Primeiro, meu Senhor, eu quero te pedir que cada pessoa que está ouvindo e aqueles que vão ouvir possam ser cheios do teu Espírito Santo e transformados pelo poder da tua palavra. Mas eu também quero te pedir nesse momento, Senhor, pelas situações difíceis que vivemos na jornada nessa terra. Tu conheces a situação difícil desse momento, dessa pessoa que está ouvindo. Se é enfermidade, se é angústia, se é dor, se é tristeza, se é depressão, o que quer que seja, meu Senhor. Estende a tua mão de poder agora e abençoa essa vida e fortalece e enche essa vida da tua presença, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e que você participe conosco dos nossos cultos, lembrando, terça-feira, o Pastor Osmar, culto presencial. Vai aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e que Deus possa abençoar a tua vida. Te esperamos na terça-feira, agora também no domingo, esperamos você no nosso culto presencial pela manhã e à tarde e às 18 horas, lembrando que já começou o nosso trabalho da escolinha. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.